Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Nós vamos falar hoje, entrar numa habilidade nova, um pouquinho sobre números negativos. Vamos explicar um pouquinho sobre isso, vamos falar ao longo disso. A habilidade EF07MA04, que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos comentar um pouco e quem está comigo hoje para ser a voz de vocês no chat, comentar e falar o que vocês estão comentando é o professor Osmar. Muito bom dia, professor Jonas. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo, pais, professores, coordenadores, todo mundo que assiste a gente, que gosta de aula de matemática. Participem do chat, a gente vai estar aqui mediando a nossa aula do professor Jonas e passando as informações que chegam para a gente, as dúvidas, os questionamentos, as respostas que vocês dão. Coloca o seu nome bonitinho, coloca a cidade de onde você está falando, é extremamente importante para a gente. Se puder, coloca o nome da escola também. Dentro das nossas possibilidades, a gente vai prestigiar vocês. É isso aí, Jonas? Bom, vamos lá. Então, hoje a aula, né, nós vamos comentar sobre os números negativos. Tenho certeza que vocês já viram, que vocês já sabem o que é, mas eu vou dar uma teoria primeiro. São 3 aulas dessa habilidade, hoje mais 2, semana que vem. E a partir disso, eu vou dar uma definição, como surgiu, para a gente começar a entender o porquê desse número, né? Então, primeiro para vocês vai aparecer o que são os números negativos. Então, todo número real menor que zero, como por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, nós chamamos de negativos. Como simbolizamos esse negativo? Esse traço na frente, né? Essa expressão aí que aparece para vocês, é um negativo. Nós aprendemos muito sobre negativos ao longo do dia a dia, no cotidiano nós vemos isso. Só que o número negativo nada mais é, eu vou explicar para vocês futuramente, do que um oposto ao número positivo. Mas existem formas de fazer isso, né? Uma coisa é até triste, né, Osmar, se eu falar, se eu comentar assim para vocês, nossa, minha conta está negativa, o que eu posso entender com isso? Olha, eu vou dizer que não é só a sua não, Jonas. Hoje é dia 24. Hoje é dia 24. Olha, dia 24, a minha conta também, se eu for analisar lá o meu extrato bancário, eu espero não ter uma surpresa, mas é chato, né? Tem a ver com a aula, sim. É isso mesmo, né? Então é uma das formas, né, de nós podermos representar esse número. Uma dívida é uma forma de representar um número negativo, uma expressão sempre contrária ao que nós chamamos de positivo. Mas existe uma forma com que ela surgiu. Na telinha de vocês vai aparecer um pouquinho dessa história. Então, os números surgiram com a necessidade de contar. Então, tivemos essa necessidade, a humanidade teve, né, essa necessidade, e então surgiram os números. De uma forma ordenada. Como nós sabemos, 1, 2, 3 e assim por diante. Daí o aparecimento daqueles denominados naturais, que nós chamamos de 1, 2, 3 e assim por diante. Assim, todas as civilizações que desenvolveram a escrita, lá estavam eles. O número negativo tiveram, no caso, sua primeira aparição, né, na China, com a representação dos contadores, os vermelhos e os pretos. Os vermelhos representavam positivos e os pretos representavam negativo. Qual que era a necessidade? Então, por exemplo, eu era um comerciante e o Osmar era meu cliente. Eu precisava representar de uma forma a minha dívida com ele ou o contrário, ele fazendo uma dívida comigo. Como que era feita essa representação? Eles utilizavam as cores. Então, eles colocavam tudo que era vermelho era o positivo, tudo que era preto era um símbolo negativo. Legal, né, Osmar? Olha que legal, olha, é algo novo, assim, você fala, professor, sabe? Não, realmente é algo novo, não sabia essa relação das cores, entre a ideia dos positivos e os negativos, e assim, veja como a gente aprende, né, Jonas? Muito, muito legal, bacana. E hoje, sabia, Osmar, que hoje a gente faz o contrário. A gente usa geralmente preto ou azul para o positivo, geralmente a cor vermelha a gente usa como negativa. É verdade, né? A famosa expressão, estou no vermelho lá no final do mês. Isso mesmo, né? Então essa parte negativa. Essa é a ideia de como surgiu os negativos. Ou seja, eu precisava representar um número natural, 1, 2, 3, 4 e assim por diante,
o oposto dele. Então era uma dívida, era um valor oposto ao meu valor positivo, digamos assim, né? Então eu vou dar uma aplicação de como nós podemos ver eles no cotidiano. Então na telinha de vocês vai aparecer uma utilização. Então nós utilizamos quando queremos representar uma situação na qual o valor numérico é menor que zero. Por exemplo, a temperatura, eu posso dizer que é menos 2 graus Celsius. No extrato bancário, como nós falamos, pode aparecer uma conta paga de R$ 12 lá, menos R$ 12. Ou, como muitos conhecem aqui, todo mundo vai gostar, paixão nacional, futebol, né? Então, nós podemos ver que o saldo de gols ele também pode ser negativo, sabia, Osmar? Essa eu sabia, né? Então a gente tem três situações bastante comuns, né? A questão da temperaturas negativas aqui em São Paulo não são muito comuns, né? Mas no sul, dependendo da época, no inverno é bastante comum. A questão do dinheiro, da dívida, para mim é recorrente, não tem muito o boleto problema. de todo mês, né? Meu Deus do céu. É? E a questão dos gols aí para o pessoal que tem um time que não anda muito bem das pernas, é importante essa percepção do número negativo, saldo negativo, né? Isso mesmo, né? E assim, é uma das formas de nós representarmos esse número. Então sempre pense, um número oposto, né, que eu tenho a um determinado valor numérico, é esse número negativo. Então temos sempre que entender nesse formato. Eu vou dar um exemplo de como podemos também identificar ao longo de um texto. Então, uma situação problema para vocês verem. Em um certo dia, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, há informações na TV que foi que a mínima para esse dia seria 7 graus Celsius abaixo de zero. Então, é um número menor que zero. Como podemos representar essa informação? Em destaque utilizando um valor numérico. Então, menos 7 graus Celsius é um valor abaixo de zero, Osmar. Ai, que legal. É bastante interessante, né? A representação do número negativo, a questão da temperatura, né? Bastante comum, né? Lá na Santa Catarina, um estado bem frio em determinadas épocas. É uma representação bem interessante do número negativo. Espero que vocês tenham percebido essa relação aí, né? Essa simbolização do número negativo. Muito legal. Isso mesmo. Eu transcrevi, né, no que a gente fala da linguagem materna, né, da nossa língua escrita, o 7 graus abaixo de zero para a linguagem matemática. Então, qual que é a ideia, né? Como podemos utilizar essa ideia? Ó, vem aqui comigo. Então, eu tenho um número qualquer, como ali, por exemplo, 7. Então, eu tenho, por exemplo, o número 7. Beleza, ele é positivo. A representação de positivo, nós colocamos esse símbolo, essa cruz na frente, esse símbolo de mais, né? Qual que é o oposto ao 7, o número oposto a ele? Então, eu penso no 7, oposto a ele é um negativo. Então, 7 graus abaixo de zero, né? Um número que está menor que o zero. Nós vamos ver ao longo dessa aula uma que a gente chama de reta numérica, mas é um número menor que zero. Então, pensa assim, todos os números positivos são maiores que zero, todo número negativo é menor que zero. Bem fácil aprender assim, né, Osmar? Fácil, né, Jonathan? Bem didático. Muito bom. Beleza? Então, vamos tentar ver se vocês conseguiram entender. Na tela de vocês vai aparecer a primeira atividade. Essa atividade aí, eu peguei do caderno do aluno, do volume 2, que está na página 62. Então, tá lá uma tabela. Então, muitas cidades pelo mundo apresentam as 4 estações do ano bem definidas. Observe a tabela abaixo, que representa, né, que apresenta as temperaturas medidas em algumas cidades do mundo no verão e no inverno. Então tá lá o país, né, Canadá, Japão, Estados Unidos, Brasil, Rússia e assim todos os termos na tabela. Tá a cidade que tá falando, né, qual que é a cidade e tá lá no verão e qual que é o valor no inverno. No caderno do aluno está de uma outra forma. Eu modifiquei essa atividade para a gente fazer um pouquinho diferente, tá? Então, a pergunta que eu vou colocar, que não está no caderno do aluno, eu modifiquei, é a seguinte. Quais cidades apresentam a maior e a menor temperatura médias no inverno? E quais são elas? Então, eu quero saber qual que é a cidade. Então, tá lá a coluna da cidade, você vai identificar a cidade, comparando a coluna do inverno.
Tem a coluna do verão, mas para a gente não é útil agora. Acho que uns 3 minutinhos para ele, Osmar. Tem que analisar a tabela, fazer as comparações. 3 minutinhos está de bom tamanho, Jonas. Beleza, então 3 minutinhos para vocês. Respondam no chat, colocando a cidade e o valor, no caso aí, quanto que é, né? Qual que é o valor em graus do inverno, beleza? 3 minutinhos e a gente já retorna. Oi, Jonas, de volta aqui, o pessoal participando bastante, interagindo com a gente, mandando as suas respostas, muito ativos. Obrigado pela participação de todos. Professor Luiz, obrigado pela participação. E o pessoal mandando as respostas, Jonas. Aqui muita variação. Toronto seria a maior, Japão a menor, um pouquinho de confusão. Toronto no Canadá a menor. O Vitor falou que Nova York maior, Toronto a menor. Giovanni, Moscou e Toronto, respectivamente, maior e menor. A Laura falou, não falou a cidade, mas falou menos 10 a maior e menos 0,6 a maior. E o Pedro falou Toronto e Campos do Jordão, mas não especificou a temperatura. Participando bem o pessoal. Beleza, só de identificar a cidade já é um caminho, né? Então, essa tabela aí, se vocês olharem, ela confunde um pouco na questão do que está sendo perguntado. Então, a pergunta é a seguinte: no inverno, então, tem os valores ali no inverno, quais são as maiores e as menores? Qual a maior e a menor? Então, a maior temperatura é positiva, é 9,6 graus em Campos do Jordão, que é aqui do Brasil. Que, claro, país tropical, né, comparado um pouquinho aos outros, né? E nós podemos olhar também Toronto, que é a menor, é o menos 10 lá, é o menor,
que é um pouquinho de confusão que nós vamos explicar um pouquinho aqui. Beleza, Osmar? Beleza. Tabelas, exercícios, atividades que têm tabelas são exercícios assim, extremamente importantes, né, Jonas? Completos, porque eles fazem que você, além do cálculo em si, fazem que você tenha toda uma leitura, toda uma interpretação e buscar ali naquele ranking de possibilidades escolher as melhores. Então, pessoal, fica atento. Tabelas, exercícios, atividades com tabelas são exercícios muito interessantes e é importante praticá-los. Isso mesmo. Então, essa questão de encontrar qual que é o maior, qual que é o menor, eu já estou fazendo uma comparação. Ou seja, eu estou comparando um número com o outro. Claro, positivamente nós entendemos muito mais fácil. Então, por exemplo, o número 3, ele é maior que o 2, maior que o 1, maior que o 0, né? Então, nós entendemos dessa forma. Como nós podemos entender maior e menor de uma forma um pouquinho mais simplificada? Nós utilizamos o que nós chamamos de reta numérica. Então, na tela para vocês vai aparecer uma reta numérica. Então, a utilização bem simples, representamos os números negativos, é utilizada numa reta numérica, como mostra abaixo. Então, para a esquerda do zero, aí, ó, em vermelho são os números negativos, e para a direita são os números positivos. Ele já está, no caso aí, do menor para o maior, é uma reta crescente, ela vai crescendo. Então eu tenho que identificar o seguinte, ó, vem aqui comigo, ó, pensando assim, eu tenho o 7 positivo e o 7 negativo. O 7 ele é abaixo de zero, quer dizer, abaixo que é menor, lembra? Abaixo, né, qualquer coisa abaixo de você é menor. Então o menos 7, ele é menor que o 7 positivo. Ao contrário, eu posso falar que o 7 é maior que o menos 7. Ou seja, se eu olhar na reta numérica, vou fazer a reta numérica aqui para vocês. Então eu penso no 0, vou colocar o 1 e o menos 1. Então tudo que está à sua esquerda, ó, esquerda aqui, ó, para vocês, são os números negativos, ou seja, a esquerda do 0 são os números menores que 0, negativo. Ou seja, para a direita são os números positivos, maiores que 0. Tá vendo? Eu não coloquei nem o símbolo de mais, porque eu não preciso, não existe essa necessidade. Então, para a direita são os números positivos, para a esquerda é negativo. Se puder anotar isso é muito importante, tá? Ou fazer a reta, ou anotar. Para a esquerda do 0 são os negativos, para a direita são os positivos. O que vocês têm que identificar aqui? É uma reta crescente, ou seja, conforme você vem olhando aqui, são valores menores. Na tabela nós tínhamos, por exemplo, lá o número menos 9,6, se eu não me engano. E eu tinha o menos 10, todos em graus Celsius. O menos 9,6, se eu for olhar em termos positivos, o 10 é maior. Ou seja, o 9,6 é menor, se eu olhar em termos positivos. Só que eles são negativos. Se eu olhasse numa reta aqui, ó, olhando o 0 aqui, eu teria o valor do menos 10 e estaria aqui, ó, o valor do menos 9. Quem está mais próximo do 0 é o valor maior. Eu posso identificar como termo maior. Então, no caso aqui, ó, o menos 10, ele é menor. Tomem cuidado, talvez essa tenha sido a confusão, e aí nós vamos tentar resolver isso com um exercício. Tranquilo, né, Osmar? Tranquilo e importante. Essa representação da reta numérica ela é fundamental. É bastante importante. Espero que vocês tenham compreendido. Beleza? Então, vamos tentar fazer um exercício. Não fui eu que montei essa tabela, ela está no caderno do aluno, então a primeira reclamação que vier, não fui eu que montei, tá bom? Então, na tela de vocês, eu tenho os clubes. Então, eu tenho os times lá de futebol. Então, nos times de futebol, eu tenho os gols marcados e os gols sofridos. O que é o saldo de gols, né? Eu faço uma subtração dos números marcados menos os números sofridos. Então, por exemplo, ali o São Paulo marcou 46 gols, sofreu 34. Então, eu posso encontrar como 12 o saldo de gols. No caso aí é positivo. Por quê? Porque ele marcou mais gols do que sofreu. Então, essa é a tabela. A pergunta é, então, analisando a tabela, classifique os times em ordem crescente em relação ao saldo de gols. Como são muitos times, o que eu vou pedir para vocês? Quem tem o maior saldo de gols e quem tem o menor saldo de gols.
É o que eu quero que vocês respondam agora no chat. Beleza, Osmar? Vamos colocar para eles uns 2 minutinhos? 2 minutinhos é suficiente? Pode ser. Pode ser, 2 minutos. A gente já retorna. Bom trabalho. Bom trabalho. Ô, Jonas, voltamos aqui com as respostas do pessoal e assim, o pessoal ficou meio bravo com algumas situações. Ficou meio bravo com algumas situações aqui, né? Todo torcedor é meio inquieto em relação aos seus times. Participaram bastante mesmo, exercício divertido, legal, tá ok? E, a grande maioria acertou. A Tafani, a Maísa, o Vitor, a Isabel. Uma curiosidade aqui, ó, eles colocaram o Palmeiras, o maior saldo, e o Paraná, o menor. Mas a curiosidade aqui, Jonas, é que muitas meninas participando. Legal. Tá certo, obrigado, gente. É isso aí, tá certo, né? É um tema polêmico, digamos assim, né? Mas foi uma tabela já feita. Ela está no caderno do aluno de vocês na página 62. Não fui eu que montei essa tabela, né? Então não tenho responsabilidade sobre. Só estou resolvendo o exercício. Então, nessa atividade aí que vocês olharam, nós tínhamos o saldo de gols. Eu coloquei em ordem crescente, como muitos responderam aí, Palmeiras e Paraná como resposta, então nós vamos definir aí a resposta. Na telinha de vocês vai aparecer. Eu tenho o seguinte, então analisando a tabela, classifiquem os times em ordem crescente. Lembra, a ordem crescente? Eu tenho que pegar o menor deles e colocando em ordem crescente. Então o menor, como colocaram aí, é o Paraná. Então o Paraná tem menos 39 gols de saldo. Seguido dele eu tenho a Chapecoense com menos 16 gols e eu tenho o Botafogo com menos 8 gols sofridos, o Corinthians com menos 1, o São Paulo com 12 gols, aí o saldo positivo, o Atlético com 17 e o Palmeiras aí como o maior saldo de gols, Osmar. Futebol é sempre complicado, mas a responsabilidade da tabela não é nossa. Reitero o que o professor Jonas falou. Apenas um exercício para vocês praticarem a questão dos números inteiros. É isso mesmo. Então, até aqui no estúdio, alguns ficaram meio cabreiro, né? Com a questão do saldo de gols aí de cada um do seu time. Alguns muito felizes, vou ser bem sincero, Osmar. Alguns aqui gostaram, outros não gostaram muito, não. Mas vamos tirar a nossa responsabilidade, tá bom? Beleza. É isso aí. Vamos tentar, então, como vocês conseguiram fazer, identificando esses valores, eu agora vou querer a conta. Então, eu gostaria que vocês expressassem em forma, coloquem no chat a forma de expressão desse exercício. Então, eu vou utilizar a mesma tabela. Ó.
Então, na tabela de vocês, nessa atividade 3, vai estar lá assim, ó, a mesma tabela, os gols marcados, os gols sofridos e o saldo de gols. Eu quero que vocês expliquem ou de forma escrita ou de forma matemática. Explique como que é que eu chego no saldo de gols do time do Botafogo. Então tá lá o time do Botafogo, ele marcou, se olhar na tabela, 38 gols, sofreu 46 e o resultado deu -8. Eu quero saber como que eu cheguei nessa conta. Eu quero que vocês expressem no chat essa conta. Tranquilo, né, Osmar? Tranquilo, né, Jonas? Acho que Beleza. dá pra fazer, tranquilo. Vamos dar para eles uns 3 minutinhos, se vocês puderem ou escrever ou colocar de forma numérica, tá? De forma numérica eu gostaria que fosse a principal, mas se vocês puderem até escrever o que foi, qual que é a explicação para eu chegar nesse resultado. 3 minutinhos para vocês e a gente já retorna, tá bom? Bom trabalho. Jonas, acho que o pessoal gosta de futebol. O chat aqui bombando, todo mundo participando, mandando as suas respostas, muitas coerentes. O pessoal descreveu algumas situações, né? Por que deu aquele saldo? Mais gols sofridos do que gols marcados, disse o João, disse o Ricardo, disse a Paula. E muitas respostas bem coerentes, corretas, né? O Eric, o Pedro, a Roberta, a Alissa, todos, 38 menos o 46. A Isabel deu uma confundidinha ali na coisa, porque ela colocou 46 menos 38. Murilo também, né? A gente tem que ficar atento a isso. E a Dandara disse que o Botafogo fez mais gols do que devia.
Entendi. Então é uma boa resposta essa daí, né? Então o Botafogo, no caso aí, que sofreu mais gols do que fez, por isso que o saldo é negativo. Só que tem uma explicação matemática para isso, né? E nós vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Na tela de vocês vai aparecer a resposta. A resposta é a seguinte. Então, o time do Botafogo marcou 38 e sofreu 45. Então, é sempre uma coluna menos a outra. 38 menos... É 46? Desculpa. Então, é 38 menos 46, não é isso? E dá menos 8 gols ali. Vamos tentar entender isso aqui comigo na tela. Ó. Eu tenho que pensar... Então, são 36, não é isso que o Botafogo marcou? 36. 36 menos Desculpa. 48, não é isso? 38 e 46. Perdão. 38 e 46. Isso. Tá, desculpa aí. Vamos lá. 38 menos 46. Então, esse é o valor aí que aparece na tabela para vocês. Ok? É isso aí. Essa diferença dá menos 8. Olha que palavra importante. Anotem no caderno, vocês vão usar isso muito. Diferença. A diferença entre dois números é uma subtração. Anotem no caderno que diferença é a mesma coisa que subtração. Toda vez que eu falar essa palavra, diferença é subtração. Então, quando você tira dois termos, você tem uma diferença entre eles. Sempre ensinaram, e isso não está errado, que não dá para fazer essa continha, né? Então, eu não posso ter um número maior aqui assim, não é? Ó? Eu não posso fazer isso. Geralmente, o que a gente faz? A gente encontra a diferença entre eles. Então, eu faço 46 menos 38. Aí, vocês fazendo a conta, vão encontrar 8. Ó. Beleza, eu encontrei 8. Só que eu sei que esse 8 aqui, ó, esse valor numérico aqui que nós vamos encontrar, ele, no caso, vai ser negativo. Então, aí eu coloco menos 8 como resposta. Então, eu estou encontrando a diferença entre os dois termos. Pensa, como se fosse a distância. Qual que é a distância do 38 para o 46? Então, estou lá na posição na casa 38, eu vou andar até a 36, eu ando quanto? Eu ando 8 casas. No caso, como 46, aí vocês vão poder ver, é uma das formas de explicação, se o professor pode dar outra. Pensa assim, ó, qual que é o maior número? O maior número é o 46. Ele leva o sinal. Então, eu devo, né, no caso aqui eu vou ficar devendo 8, que é o saldo de gols negativo aí, como nós podemos encontrar. Tranquilo, né, Osmar? Exatamente, ô Jonas. E a confusão da Isabel e do Murilo foi justamente essa questão de colocar o valor 8 positivo. Isso mesmo. Então, tomem cuidado, principalmente quando vocês fazem, quando vocês executam. Por quê? Porque esse tipo de exercício, essa questão aí, vai aparecer muito para vocês. A questão da diferença, ó. Estou focando muito na diferença para vocês anotarem no caderno que a diferença é uma subtração. Então, eu quero saber a diferença entre os dois. Aí, no caso, eu encontro menos 8 negativo. O contrário, aí que eu queria mostrar para vocês, que o número negativo é sempre o contrário. Se eu inverter as posições, 46 menos o 38, aí sim eu encontro o 8 positivo, tá? Então, esse é o valor que vocês podem ver, principalmente a calculadora faz muito isso, vocês têm que tomar esse cuidado. Então, a diferença entre os dois números é 8. O sinal, no caso aqui, eu tenho que entender, que no caso é a questão do exercício, né, Osmar? É isso aí. Murilo, Isabel, ficou bem clara a explicação do professor Jonas? Então é isso aí, tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido. Beleza, vamos tentar mais uma, né? Bora? Mais uma atividade aí para vocês. Nessa atividade, vocês vão entender da mesma forma. Eu tenho o seguinte, ó. Sabendo que a variação de duas temperaturas é determinada pela diferença entre a final e a inicial. Calcule, no caso aí, calcule-a observando a cidade de Campos do Jordão, onde a temperatura no verão é 215, foi de 16,8 e no inverno de 9,6. Então eu penso lá, final menos inicial. Então eu tenho sempre olhar uma. Explique como você realizou essa operação. Então eu quero saber a diferença entre esses dois termos.
tomem cuidado para qual que é o valor inicial, para qual que é o valor final. Tá aí para vocês fazerem essa interpretação. Como esse exercício vocês podem fazer, e eu quero que vocês elaborem no caderno, ela tá aí para vocês tirar aquele print, né, aquele print que a gente sempre fala, eu vou dar 3 minutinhos para vocês e a gente retorna com a resposta, tá bom? Beleza, Osmar? Beleza, número negativo sempre um pouquinho trabalhoso. 3 minutinhos, gente. Estou acompanhando aqui. Retornando com a resposta do pessoal, Jonas, muito participativos, interação do pessoal bastante legal. Tá? 7,2 ou 7 inteiros e 2 décimos é a resposta quase que padrão. A Ana, o João Vitor, o Igor, o João Lucas, o Eduardo, o Leonardo, pessoal todo aí colocando 7,2. Procede, Jonas? Boa, isso mesmo, né? Essa questão vocês tinham que identificar, no caso aí, quem era o final, quem era inicial. Se vocês inverteram, daria uma resposta negativa. Então, na tela de vocês vai aparecer o que eu já comentei. Então, a diferença é a subtração. Anotem, deixam bem anotado isso, é muito importante. Então, o tempo inicial eu tinha como verão. Quando eu falei ali é 2015, tá? Então não entendam, se eu falei 215, desculpa, 2015. Então, em 2015 a temperatura começa no verão. E aí, afinal, no caso ali, né, que eu vou identificar, eu tenho o 9,6. Então, 7,2 é a resposta. Então, podemos identificar isso como resposta final, ok? Tá fechado, Jonas. Eu me despeço por aqui, né? E até a próxima aula. Obrigado pela participação de todos. Né? Continuem com a gente. Obrigado. Obrigado pela participação de todos. Foi um prazer estar com vocês. Sempre muito importante. Continue com seus professores. Obrigado mesmo. Até a próxima.